Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos fazer um tour pelo meu primeiro bullet. Este foi um caderno que eu fiz também, 100% à mão. Não sei o que é isso. Eu que fiz tudo. Vamos lá. E aqui a gente vai ver como, né, eu mudei meu estilo, eu fiz as coisas diferentes. Esse bullet é de 2020. Ah, tá descolando aqui. Então foi assim que eu comecei nos bullets. E a gente vai ver um pouquinho, né, da evolução. Aqui, como eu fazia, né, eu colocava só os dias, a data, né, 5/1, e uma listinha de afazeres, um pequeno quadradinho para reflexões. E foi assim que eu comecei. Colava algumas coisas, tudo muito livre, muito sem régua, sem medição, sem. Não, padrão até que tem um certo padrão, mas tudo muito livre, a mão livre, sem réguas, sem tintas. Pelo menos aqui nesse primeiro mês, né? Então aqui foi como eu me organizava. Aqui eu mudei um pouquinho. E eu comecei o bullet porque eu sentia muito que meus dias eram vazios. Eu não fazia nada. Eu tava bem complicada, era um momento bem complicado da minha vida. Então eu queria ser mais produtiva, queria fazer as coisas, queria estudar canto, queria estudar violão. Eu ainda estava estudando violão. Então, para conseguir render realmente, estudar todo dia, realmente cantar todo dia, fazer as coisas, ter um tempo, organizar o meu tempo. Porque se deixasse eu ficava o tempo todo na internet ou nas redes sociais, ou assistindo série. Então eu queria ser mais produtiva, eu queria ter um tempo de qualidade, né? E aqui eu mudei um pouquinho o layout da coisa. Colei essas estrelinhas que eu nem lembro onde eu tinha, mas só para dividir mesmo. Esse daqui é meu layout preferido de todo esse bullet. Eu amei isso daqui, amei essa ideia de lua ou planetas, essa coisa meio galáctica e ao mesmo tempo simples. Eu gostei muito, ficou muito bonito. Teve alguns errinhos que eu joguei água numa caneta que claramente não aguenta água, né? Mas eu acabei não usando, né? Agora que eu percebi, eu acabei não usando, mas eu gostei muito. Manchava por outro lado. Essa daqui era uma folha. Isso daqui, vocês estão vendo que tem. São diferentes papéis. Eu peguei papéis que estavam aqui perdidos em casa. E folha sulfite, quanto folha. Essa folha aqui era um pouquinho mais grossa, que eu tinha aqui, não sei porquê. Eu juntei tudo, costurei e fiz um caderno. É por isso que as folhas estão desiguais. Isso aqui eu gostei muito também. Me diverti muito desenhando isso daqui. Esses seriam flocos de neve, né? Mas eu gostei muito, muito mesmo. Foi um exercício bem legal de fazer, bem legal de desenhar. Bem interessante. Aqui o calendário, que eu só marquei a passagem dos dias, basicamente. Aí objetivos, leituras do mês. Esse daqui é legal também, esse formato de layout, né? Eu queria ter lido 9 livros, mas eu acho que eu li uns 3 ou. Aqui outra organização também, aqui mais perto do diário, né? Mais perto de um layout que eu faço atualmente. Aqui meu habit tracker, como eu fazia, colocava dentro de um quadradinho. Tal. Isso aqui eu acho que era um papel de presente que eu cortei e, enfim, me virei com o que tinha. Eu decorei como tinha, né? Com as coisas que eu tinha. Aqui um pouco de lápis de cor. Aqui eu usei lápis de cor também. Usei bastante lápis de cor. Isso aqui é bem legal. Que eu experimentei um layout diferente.
Que aqui, né, tem os dias com tudo que eu tinha que fazer. E aqui o Habit Tracker, meditações, que eu acho que eu tentava ainda, mas é um hábito que eu tento ter até hoje, colocar na minha rotina, mas não consigo. Aqui era o meu para reflexões, pensamentos, né, a parte do diáriozinho. Aqui também é a mesma coisa, Habit Tracker, aqui o mês, metas. E aqui eu colocava os dias da semana. Bem interessante esse layout aqui também. Esse aqui eu não sei porque eu colei aqui, acho que era pra facilitar. Mas, né, enfim. Isso daqui foi muito legal. Esse daqui era um mês que eu tava aprendendo Zentangle, que é uma técnica. Eu diria que é uma técnica para você desenhar padrões geométricos. Bem legal, bem interessante. Tá, e eu fiz todos esses padrões aqui, foi bem legal mesmo. Aqui foi um layout deitado, né? Segunda, terça, quarta. Aqui os hábitos, uma frasezinha pra mim. E é isso. Aqui meditações, reflexões. Aqui também foi um layout interessante. Aqui reflexões. E aqui no centro os dias da semana. Aqui a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui foi quando eu comecei a tentar me organizar na minha alimentação, né? Mas aqui tem muito pouco espaço para escrever, então não deu muito certo. Aqui outro Habit Tracker. Acho que aqui eu comecei os Habit Trackers. Deixa eu ver se eu me lembro. Foi aqui que eu comecei. Foi aqui que eu comecei os Habit Trackers. Bem legal. Esse mês aqui foi divertido. Foi junho, que eu colei bastante coisas, minhas wishlist aqui num post-it. Isso daqui também é alimentação, só que com um pouco mais de espaço, mesmo assim não é suficiente. Então, atualmente, como emagrecer é um dos meus objetivos esse ano, eu movi toda essa parte de alimentação e exercício e controle de peso para outro caderno. Se vocês quiserem saber, mas depois eu digo, vocês deixem nos comentários que aí eu filmo para vocês. Eu gravo para vocês. Autocuidados, estudos. Aqui eu fiz bastante coisas que eu tava rastreando, né? Muita coisa mesmo. Aqui outro modelo de weekly spread, que é a semana 2. Aqui eu já mudei totalmente. Aqui eu voltei para uma coisa mais parecida. A menininha que eu tava desenhando, que vocês vão ver, né, a criação do personagem. Aqui que eu comecei a criar aquele personagemzinho. E aqui o que eu aprendi até agora e como que foi metade do meu ano de 2020. Aí, deste caderno, que eu terminei na metade do ano de 2020, a gente passa para este, que eu também fiz, né? Essa daqui também é a menininha que eu tava desenhando. Este daqui é o Mank, muito bom. Esse cadernozinho aqui também fui eu que fiz. Aí aqui a gente fez a chave, planejamento futuro, as metas, os ciclos, as memórias, que eu acho que eu só desenhei. E aqui julho, que julho é o mês do meu aniversário. Eu fiz assim, com esse tema festivo, bonitinho, de doces e tal. Aqui o Habit Track, água, exercícios, casa, estudo, meditação, leitura. Aqui planejamento. Esse ano ainda é... Esse mês eu ainda tentei fazer o planejamento aqui nesse caderno. Coloquei aqui só lanches, janta, almoço e café da manhã. Utilizei mais ou menos, né? Preciso voltar a fazer isso. Aqui o meu mood tracker. Aqui meu projeto musical que eu tava estudando. Enfim, aqui a semana 1 eu amei fazer esse desenho. Esse desenho foi muito bonitinho, ficou muito gracinha. Aqui colei esses papéis. Foi um papel de aquarela que eu pintei de azul e aí saí depois eu não queria. Eu ia jogar fora e eu resolvi cortar e fazer isso daqui para marcar as semanas, os dias, enfim. Aqui outro layout, eu juntei 2 semanas em
né, em um layout só. Aqui só a lista de afazeres. Aqui as horas do dia, né, então de 8 da manhã até as 7 da noite. Aqui a mesma coisa. E aqui as reflexões da semana, aqui da semana 1 e aqui da semana 2, né? Não usei muito, mas foi interessante. Aqui câncer, aqui a menininha do canal, que eu desenhei, eu gostei desse desenho também, ficou bonitinho. Aqui continuamos em julho, né? Aqui reflexões, aqui os dias da semana com as tarefas. Agosto, eu gostei muito de agosto, foi um tema abstrato. Eu gostei muito, ficou bonitinho, foi fácil de fazer, não foi difícil, foi tranquilo. Aqui eu ainda fazia habit tracker e aqui o mood. Eu desisti meio que fazer habit tracker porque eu não tava anotando, essa é a razão, tá? E foi aqui que eu comecei, então, foi aqui que eu comecei, não, aqui eu desisti. Então, eu fazia o habit tracker, mas eu não anotava, então tava só sendo um espaço que eu não tava utilizando muito e algumas atividades que eu não fazia, então não vi muito sentido em continuar depois fazendo. Aqui o Moodle ainda tava funcionando, aqui o projeto musical de novo, aqui uma semana que eu, né, deixei bem curtinha, aí aqui a outra semana eu já fiz mais diário. Isso aqui foi bem legal, que eu desenhei, fiz uma forma abstrata e depois dessa forma abstrata eu tentei fazer um desenho. É muito legal esse exercício. Fica aí para criatividade, né? E aqui mais algumas semanas. Bonitinho. Setembro foi especial. Enfim, né? Eu fiz, esse daqui ficou horroroso também. Mas tamo aí, né? Eu tava tentando, tava desenhando. Como eu disse, às vezes eu gosto de desenhar, não que eu seja boa. Mas é isso aí. Aí o calendário. Esse daqui eu tentei abas, né? Diferente dos outros dias, as semanas estão aqui. Esse daqui é a reflexão do mês inteiro. Eu gostei desse desenho, até, só que manchou, né? Aqui pro outro lado. Esse daqui ficou qualquer coisa, os hábitos. Os hábitos, aqui as metas. E aqui as semanas. Tururu. Criamos nossos próprios monstros para depois termos e depois os tememos pelo que mostram de nós mesmos. Gostei muito dessa frase, gostei muito desse layout, dessas plantinhas que eu desenhei aqui, que era para ser romã, né? Enfim, se você conseguir ver romãs aí, me diz. Gostei muito dessa citação aqui, gostei do efeito que eu dei, enfim. Aqui outro desenho, gostei muito de fazer esse desenho, foi bem interessante o estudo, né? Aqui eu chamo de estudos, como eu não sei desenhar, eu me aventuro. Mas é alguma planta. Os hábitos, uma ilustração que eu resolvi fazer, não terminei, tá? Não tá terminada, não está finalizada. Um dia ideal, aqui eu não terminei de fazer, tá só um rascunho. Pequenos passos, você tem um plano, como você vai colocar ele em prática, se deu certo, se não deu certo, como é que você vai mudar. Aqui é a semana 2, aqui tem esse desenhozinho. Foi bem legal de fazer também. Aqui mais algumas ilustrações. Tá. Dia ideal de domingo. Não sei porque que eu decidi fazer isso de domingo. Aí aqui, né, outra citação, bem legal. O wishlist, finanças, livros, o calendário, o tracker, dia de trabalho ideal, domingo, música, as reflexões, aqui semanas, personagem principal. Aqui outras semanas. Ah, eu amei isso, que foi dezembro de 2020. Eu amei desenhar isso daqui também. O Habit Tracker diferentão aqui, que eu só ia pintando as teclinhas. Muito legal também. Isso daqui que é o meu mood. Calendário de dezembro, que eu não terminei de desenhar. Aqui tá papel, tá aqui a lápis, né? Aqui é um piano. Música progresso, meditações. Aqui é a semana.
Aqui, cada tecla aqui do piano é um dia da semana. Aqui as metas, e aqui é o meu diáriozinho, né, a parte de diário. Aí, aqui a partitura, mesma coisa, que isso daqui é um dia da semana, aqui uma parte de diário, metas, mesma coisa. Está acabando, está acabando. E acabamos em dezembro, eu colei esse desenho que eu fiz aqui de árvores, com aquarela, não gostei muito, e aí eu não queria desperdiçar totalmente, aí resolvi colar aqui atrás. E é isso. Aqui o desenhozinho da capa de trás. Muito obrigada por estar comigo. Beijos e até mais.